Se tu acordasses amanhã e tudo simplesmente desaparecesse, ou se tu perdesses o emprego hoje, como é que tu sobreviverias nos próximos 3 meses, no próximo mês? Olá, eu sou o Gaio Moneida e seja muito bem-vindo ao Economia na Prática. Eu conheço um jovem que em 2020 ele começou a trabalhar e tinha uma renda líquida de por aí 20 mil meticais. E ele tinha alguns encargos com comida, renda de casa e transporte. Nisso tudo ele gastava mais ou menos em média 11 mil meticais de gastos. Mas um dia, o dono da empresa em que ele trabalhava perdeu a vida e a família decidiu não continuar com a empresa. O jovem ficou assim desempregado, sem salário, sem proteção e sem nada. Como é que esse jovem poderia sobreviver? E a resposta é reserva de emergência. Imagina ter um escudo financeiro que te protege quando a vida decide te testar. Isso é uma reserva de emergência. É um valor que nós separamos para imprevistos, imprevistos que podem ser previsíveis. Não é para sonhos, não é para gastos, não é para viagens e nada disso. É simplesmente para sobrevivência. Uma boa reserva de emergência, ela é em média a soma dos nossos gastos mensais de 3 a 6 meses. O que significa isso? Que se em um mês nós gastamos 10 mil meticais em gastos fixos, seja com alimentação, transporte e renda, nós precisamos de ter, em média, 30 a 60 mil meticais reservados para todo e qualquer tipo de emergência, como perda de emprego, doença e todo tipo de imprevistos graves. Imprevistos que não podemos suprir de uma hora para outra. E como é que nós podemos construir uma boa reserva de emergência? O primeiro passo para construir uma boa reserva de emergência é um dos passos mais importantes. Chamamos ele de fluxo de caixa. É aqui onde você registra tudo, seja em uma folha de Excel, seja em um caderno, no bloco de notas do celular. Tu registras tudo, todos os gastos, todas as entradas e saídas. E tu precisas fazer isso num período de 3 meses. Por que num período de 3 meses? Um período de 3 meses é suficiente para você conseguir entender quais são os teus gastos fixos e quais são os teus gastos desnecessários ou gastos variáveis. E assim, após 3 meses entendendo quais são os teus gastos, de onde é que entra o teu dinheiro, onde é que sai o teu dinheiro, você passa a cortar aquilo que são os gastos desnecessários. Seja o dinheiro que você gasta com lanches no supermercado, o dinheiro que você gasta com saídas desnecessárias. Todos esses gastos desnecessários eles serão eliminados a partir do momento que você tiver um balanço das tuas entradas e das tuas saídas. É esse processo que chamamos de fluxo de caixa. E é um dos passos mais difíceis. Por quê? Porque exige disciplina. Tu precisas registrar de forma contínua e de forma disciplinada todos os teus gastos, todas as tuas entradas e todas as tuas saídas. E daí passamos ao segundo passo. O segundo passo é algo que já foi mencionado anteriormente, que é cortar os gastos desnecessários. Os gastos impulsivos, os lanches desnecessários, tudo isso deve ser eliminado. Daí temos o terceiro passo, que é começar a poupar. Não importa o valor, não importa se começamos com 500, com 100 meticais, com 200, com 50 meticais, importa construir o hábito. É mais importante ter o hábito de poupar todos os meses, regularmente, em relação a poupar grandes quantias. É aos poucos que nós vamos conseguir construir uma grande reserva de emergência. Nesse sentido, não importa quanto tempo nós levamos para construir uma reserva, importa nós começarmos o hábito e não pararmos até atingirmos a nossa meta. Uma dica rápida que pode ajudar nisso são os potes. Mencionei anteriormente num dos vídeos que fiz o que são potes. Em contabilidade mental, a nossa mente tem o hábito de criar potes em que nós alocamos o dinheiro para certas atividades ou certos ramos, seja comida, internet, transporte e todos esses ramos. Existe um vídeo aqui no YouTube em que os atores Gene Hackman e Dustin Hoffman explicam mais ou menos o que significa contabilidade mental. Podes procurar mais tarde para encontrar. Em que Gene foi à casa de Dustin e Dustin pediu a ele emprestado dinheiro. E quando Gene entra na cozinha de Dustin, encontra vários potes com vários dólares em cada pote. Mas existia um pote que não tinha nenhum dólar. Quando Jane pergunta a Dustin o que significa isso, como é que me pedes emprestado dinheiro sendo que tens aqui vários dólares? Dustin simplesmente diz que cada pote
tinha um fim, mas o pote escrito comida estava vazio, significava que ele não tinha dinheiro para a comida. Isso nos leva a um conceito muito importante, que as nossas contas, elas não podem ser misturadas. O dinheiro da alimentação é o dinheiro da alimentação, o dinheiro do transporte é o dinheiro do transporte, assim como o dinheiro dos negócios são o dinheiro dos negócios, não podem ser misturados com o dinheiro da conta salário. Mas esse dinheiro da reserva de emergência, ele não pode ser simplesmente guardado em potes. Após atingires a meta de 3 a 6 meses, isso depende também das tuas condições de vida, tu passas a colocar esse dinheiro em uma conta que rende juros. Nesse caso, é uma conta que te permite tirar o dinheiro a qualquer momento, mas que também possa render alguma coisa naquele valor. Uma conta a prazo, uma conta poupança em um banco. São normalmente contas que ajudam a manter o dinheiro da reserva de emergência seguro, mas também a gerar algum valor a mais por conta dos juros. E tu podes ter acesso a qualquer momento, dependendo da negociação que tiveste com o teu banco. A reserva de emergência existe por um simples motivo. Alguns imprevistos não são imprevistos, são obras do acaso que podem ser evitáveis. Há quem diga que quem tem reserva de emergência sobrevive e quem não tem depende de sorte. Eu que sou crente digo que depende da graça de Deus. Se tu viste esse vídeo e aprendeste um pouco do que significa reserva de emergência, decidiste dar o passo para 2026, começares a construir a tua própria conta de reserva de emergência, dê um like, comente e partilhe o vídeo para quem também quer aprender. Até a próxima.